best. Of the king, the power, the man, the best, the fairy, the Sim, chegou o momento da gente analisar a oratória desse fenômeno, que é o pastor mirim chamado Miguel Oliveira. Qual que é a sua opinião sobre ele? Você acha que ele é o anticristo ou que ele é um jovem injustiçado? Vamos desvendar esse mistério aqui, o mistério do pastor que parou o Brasil. Este vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte eu vou contextualizar o que está acontecendo, pra você entender, você que chegou de paraquedas aqui. Na segunda parte eu vou falar um pouco da hipocrisia que eu estou vendo nessa situação inteira. Em terceiro lugar, vamos falar da comunicação do Miguel. Antes, um pequeno contexto. Quem que é esse pastor mirim Miguel Oliveira? É um jovem de 15 anos que ganhou notoriedade nacional por suas pregações emocionantes, com presença de palco marcante. Ele é natural de Carapicuíba, em São Paulo, afirma ter sido curado da surdez e da mudez na infância. Eu nasci surdo e mudo até os meus 3 anos. Você nasceu surdo e mudo? O que teria impulsionado essa sua missão religiosa desde os 3 anos de idade. E ele ganhou sua notoriedade atuando na Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético. E o Miguel acumulou milhões de views e acabou sendo cancelado porque ele fez vídeos, ou melhor dizendo, filmaram ele prometendo curas milagrosas, mensagens espirituais extremamente intensas. Em uma das suas pregações mais polêmicas, ele aparece rasgando um suposto laudo médico e declarando: eu rasgo o câncer, eu filtro o seu sangue, eu curo a leucemia. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. E essas práticas acabaram gerando críticas, gerando preocupações. Ele conseguiu a proeza de fazer o Conselho Tutelar trabalhar no Brasil. O Conselho Tutelar fez uma advertência aos pais do pastor Miguel Oliveira. E o Conselho Tutelar determinou que Miguel está proibido de pregar em igrejas e utilizar suas redes sociais por tempo indeterminado. Ele levou um ban, ele foi ban pelo Conselho Tutelar. E ainda exigiu que ele retornasse às aulas presenciais, até onde ele estudava online. E essa decisão foi tomada depois de denúncias de práticas consideradas abusivas, como pedidos de doações, em trocas de bênçãos e Pix. E o Pix? Nada ainda. Alegação de cura sem comprovação médica, tudo isso. E o Miguel não enfrentou críticas apenas da população em geral, não. O Miguel também enfrentou críticas de líderes religiosos. O próprio pastor Silas Malafaia é um exemplo disso. Em primeiro lugar, ele não é pastor. Vamos deixar isso aqui bem claro. Ele não é pastor. Esse título aí de pastor mirim inventaram. Ele não é pastor. Ele rasgou o verbo e falou poucas e boas, falando que o Miguel está sendo manipulado e um monte de coisa. E apesar das controvérsias, o Miguel mantém o apoio de algumas pessoas, como o famoso Pablo Marçal, que eu já fiz alguns vídeos sobre ele aqui no canal, que já saiu em sua defesa publicamente. E esse caso reacendeu vários debates, por exemplo, sobre o limite da exposição de menores, sobre as atividades religiosas nas redes sociais. E agora que você já sabe o contexto, eu vou ter que dar uma opinião polêmica. Mas antes de analisar a oratória do Miguel, que a gente vai sim analisar, eu preciso falar algo que tá assim, ó, ardendo aqui no meu coração, que desde que eu vi esse menino, eu tô louco pra falar. De verdade, ó, eu vou ser um pouco polêmico e se você se sentir ofendido com o que eu falar, eu não queria te pedir desculpas, é a minha opinião. Então vamos lá, o que eu quero chamar a atenção aqui é pra uma certa hipocrisia. Por quê? Gente, vamos dar um calm down, calma, se acalma um pouquinho. Respira, toma um copo de água com açúcar. E vocês estão percebendo que o Brasil inteiro está cancelando uma criança? Isso por si só já é imoral. Cara, adultos, barbados, vindo a público, xingar, ridicularizar, fazer bullying com um adolescente. Essas pessoas não sabem dos problemas de saúde mental que os adolescentes enfrentam, que essas pessoas ainda não têm a sua personalidade 100% definida e muitas vezes acabam, inclusive, indo para o caminho do autoflagelo, da automutilação, do autoextermínio. E você ficaria com a sua consciência tranquila se o Miguel tirasse a vida por conta de toda essa pressão? Porque você imagina você ser cancelado pelo Brasil inteiro. Imagina o Brasil inteiro rindo de você. Você ia gostar?
Pronto, agora imagina ele que tem 15 anos. Então a primeira coisa que eu pediria é calma, muita calma nessa hora. Agora, a segunda coisa que eu chamaria atenção aqui. Muita gente fala, Ai, mas é que o Miguel, sabe por que eu cancelo o Miguel e eu xingo o Miguel? Porque ele tá pedindo dinheiro e ele tá prometendo milagres. aí eu vou fazer duas provocações aqui. Se fosse um adulto, um Silas Malafaia da vida, um Marco Feliciano, um Marcelo Rossi, um André Fernandes, se fosse um adulto fazendo o mesmo, falando de Deus, falando de milagres, pedindo ofertas e dízimos, que é uma prática na igreja, seria o mesmo cancelamento? Porque isso já existe, não é tão cancelado. Então, peraí, o cancelamento é só porque ele é uma criança? Uma criança fazendo isso? Hoje, a gente vê tantas crianças fazendo dança sensual no TikTok, apologia ao crime, como muitos funkeiros mirins, ou até mesmo simplesmente aquela cultura do brain rot, negócio meio tralaleiro, tralalá, meio bombardiro, crocodilo. Qual que é o seu preferido, Pedro? Você prefere o tralaleiro, tralalá ou bombardiro, crocodilo? Crocodilo. Não, cara. Quem é time tralaleiro, tralalá, comenta aqui, são só os de verdade. Não pode ser do crocodilo. Interrompi o vídeo do YouTube só para te dar um aviso muito importante. Neste pequeno momento, entre 10 de maio e 20 de maio, você tem a oportunidade de adquirir o meu livro e ter o seu nome escrito no livro. Então sim, eu nem revelei a capa ainda, mas você tem a chance de comprar o livro na pré-venda. São só esses 10 dias. Se você tá vendo esse vídeo dias, semanas, meses, anos depois, de 10 a 20 de maio de 2025, sinto muito, é só para quem tá nessa janela de tempo. Mas se você viu esse vídeo a tempo, corre no link da descrição e adquira já o meu livro na pré-venda para ter o seu nome escrito no meu livro. Tamo junto e vamos voltar ao vídeo. Enfim, aí quando a gente vê a geração alfa, todo mundo ali viciado em telas e tendo o apodrecimento mental, que é esse fenômeno do brain rot, ninguém tá chamando tanta atenção para isso. Agora, um jovem falando de Deus, nossa, caraca, que absurdo. Parece que o motivo de cancelamento dele é que ele é uma criança falando de Deus. Se fosse um adulto, não era cancelado. Se fosse uma criança fazendo merda, também não era cancelado. Outra coisa que eu vou chamar atenção, e aqui eu corro sério risco de ser cancelado, mas eu vou tentar medir minhas palavras. Então, pelo amor de Deus, vem aqui com a mente aberta. A gente tá falando do jovem Miguel Oliveira. Tá sendo cancelado aí. Agora, muda um pouco o papel. E se fosse, em vez do Miguel, uma mulher, não é uma adolescente, é uma mulher já formada, mulher mais de 18 anos de idade, uma mulher negra de religião de matriz africana. E filmaram ela, porque ela é uma líder religiosa na religião dela, e filmaram ela fazendo várias práticas da religião dela. E isso viralizou. Me diz se pessoas começassem a cancelar, a rir e a ridicularizar disso, não ia ser taxado de machismo, racismo e intolerância religiosa. Ia ser altamente condenável. Mas com o Miguel tá tudo bem. Com o Miguel tá tudo bem trucidar esse menino. Porque ele é branco e ele é cristão. E ele é homem. Então tá tudo bem. Então vamos bater. Nele a gente pode bater. Eu acho isso uma hipocrisia. E outra coisa, mas Giovanni, eu acho ridículo. Eu acho ridículo. Eu olho as falas, ele falando em línguas. Eu acho extremamente ridículo. Ele mancha a imagem de que é cristão de verdade. Mas ninguém é obrigado a gostar, ninguém é obrigado a frequentar a igreja dele. Mas por que você vai cancelar? Se não é a sua fé, tá tudo bem. Mas você não cancelaria as religiões de matrizes africanas, você não cancelaria as outras religiões que não são as suas, então por que você tá cancelando a dele? Calm down! Se acalme! Sabe aquele remédio? Se acalme, tome ele. Tá, chega de polêmica, chega, vamos falar de comunicação. Vai ser polêmico também que eu vou falar, mas eu tenho que dizer que eu sou fã da comunicação do Miguel. Me cancele, me julgue. Mas eu coloco o Miguel no mesmo nível de eloquência do Nicolas Ferreira, guardado as devidas proporções. Por quê? Porque você percebe que o Miguel, ele ainda tá meio diamante bruto. Ele ainda não foi lapidado. Então ele cai em armadilhas. Poxa, eu vi um podcast que o Miguel ficou batendo boca com o entrevistador tava toda hora tentando refutar ele. E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Amigo, se eu tô numa entrevista que o cara começa a querer me encher o saco assim, eu levanto e vou embora. Quero o que ele devia ter feito. Mas você percebe que ele ainda não tá maduro o suficiente para lidar com certas situações. Mas se ele continuar assim, ele vai chegar no nível de eloquência do Nicolas Ferreira. Se você não acha o Nicolas Ferreira eloquente, você tá cego pela sua ideologia política. Tá tudo bem você discordar politicamente e ainda assim elogiar a comunicação de alguém. Calma, vamos ter calma. Novamente, toma uma pílula de se acalme. Mas a grande verdade é que o Miguel, em todos os vídeos que eu vi, ele é extremamente incisivo, fluente, confiante, ousado, tem uma presença de palco extremamente marcante, um ritmo magnético e hipnótico. Ele é extremamente persuasivo para a idade dele, meu amigo. Isso é muito raro. Ele é uma máquina de oratória.
Ele sabe usar muito bem o storytelling. Quem percebeu que ele conta a história de criação dele? A gente já fez 2 vídeos aqui no canal sobre storytelling. Eu vou deixar o link de um deles aqui. Ele usa muito bem essas técnicas. Ele conta como que ele foi salvo aos 3 anos de idade, porque ele voltou a ouvir, voltou a falar, que ele nasceu sem ouvir, sem falar. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Deus salvou ele, isso colocou ele nesse caminho. Então isso é você contar sua própria história para demonstrar autoridade, isso traz credibilidade. E claro, tem a parte do apelo à fé extrema, que foi o mesmo motivo pelo qual o Pablo Marçal foi cancelado há um tempo atrás. Vocês lembram que tem um vídeo do Pablo Marçal que ele tentava fazer uma cadeirante andar? Você lembra desse vídeo, Pedro? Você vai ver aqui o vídeo, vou deixar aqui, o editor vai colocar. Idade agora. Vai, levanta. Levanta. Então Pablo Marçal foi viralizado pela mesma forma e realmente, quando a gente tá falando de fé, de cura, de milagre, tudo isso é polêmico por si só, são coisas que desafiam a lógica, tem muitas acusações de manipulação, mas novamente eu chamo você à reflexão. Se fosse de outras religiões, ou fosse outras etnias, você cancelaria da mesma forma? Ninguém tá te obrigando a seguir essa fé ou mesmo acreditar. Mas eu te pergunto, por que cancelar? E digo mais, por que cancelar um adolescente? Essa parte final agora do vídeo é uma mensagem pro Miguel. Miguel, se você tá vendo esse vídeo, recomendo pra você a mesma coisa que o Marco Feliciano prometeu pra você em um vídeo público na internet. Se feche um pouquinho das redes sociais no curto prazo, continue firme, aprenda com os seus erros, que você vai se tornar um grande líder religioso. E você que chegou até o final, se inscreve no canal para não perder a análise de oratória das figuras mais polêmicas do Brasil e do mundo. E eu te espero no próximo vídeo do canal do El Professor. Miguel é só um garoto de 15 anos. Precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de pessoas que não vivam para transformá-lo em negócio, porque é isso que fizeram com ele e estão fazendo ainda. Cada vez que colocam uma polêmica dele, as pessoas ganham monetariamente. Miguel é uma fábrica de lucros. Eu falei para ele, o pessoal dos Gideões não quer que você tenha destaque, exatamente para você não sofrer mais.